Primeiro, as mentiras, depois, as verdades e, por fim, a poesia. Poesia, literatura, cultura é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Nós estamos aqui também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós vamos falar de literatura, cultura e principalmente poesia. Nós estamos aqui com a dupla dinâmica, uma é advogada, é professora também, é poeta, é escritora, e o outro é engenheiro civil e mestre em letras e, além disso, ele é escritor também, crítico literário. E estão aqui para justamente falar de cultura, literatura e poesia. Um deles é a Daniele Rosa, que está aqui. Muito obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vindo no Papo Dinâmico. Obrigada, professor Daniel, pelo convite, obrigada, PUC TV. E é um prazer estar aqui essa noite falando com você e com meu colega sobre poesia, literatura e outras culturas. Pois é, o Everaldo Júnior, ele é engenheiro civil, mas é escritor e crítico literário. Não é isso, Everaldo? Boa noite, seja bem-vindo aqui na PUC TV Goiás. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Com certeza teremos papos maravilhosos, e irei destrinchar um pouco sobre esse engenheiro civil, que é escritor, romancista, e explicar um pouquinho sobre as minhas obras. Pois é, como é que explica isso? Você fazer engenharia civil, que é um curso cobiçado por tanta gente, e depois ir para a literatura, que é uma área menos procurada, digamos assim, apesar de ser mais admirada, eu imagino. Na verdade, eu saí da literatura e fui para a engenharia civil. Sempre fui da literatura, desde pequeno. Comecei a ler a Ilíada, a Odisseia, já sempre fui muito fã das mitologias, principalmente a grega, foi minha porta de entrada. E na adolescência eu enveredei, e depois de concluir o curso ainda, estou estudando, fazendo doutorado em Ecologia e Saúde Ambiental. Porém, tem essa paixão grande, que percorre desde a infância e estou escrevendo meus livros. Pois é, professora Daniele, qual a importância da leitura para as nossas vidas? A leitura, ela é essencial para o indivíduo, não só para o conhecimento, mas também para passar toda a humanidade, que a literatura é capaz de passar para o ser. A leitura, ela clareia o indivíduo, ela faz com que a pessoa, o leitor, viaje para outros mundos, conheça outras culturas, e ajuda ele a sentir e tomar consciência daquilo que ele é, abrindo o indivíduo para o mundo e o mundo para o ser. Ok, e Everaldo, quais os benefícios que a gente tem da leitura? Você que é escritor, você gosta de escrever, você escreve com que propósito? Eu escrevo com um propósito. Para mim a leitura é algo prazeroso, é mágico, é a essência da escrita, é como é a conversação em diferentes culturas, é deixar o legado. Então é uma paixão muito grande que eu tenho, Para mim, eu estou até suspeito de falar. Você gosta de ler e gosta de escrever. Sim. Mas você escreve para ficar expressando, colocando para fora o que tem dentro, ou você escreve com algum propósito para o leitor? Você pensa no leitor quando você escreve? Sim, eu penso no leitor quando eu escrevo. Inclusive, eu comecei a escrever por vontade de ler algo que eu gostaria de ler, Esse foi o princípio que eu parti, Tem o autor como primeiro leitor, então quando eu antes disso era ilustrador, Já ilustrava uns livros infantis e a imagem que veio do meu primeiro livro, da ampulheta, era uma fênix em cima de uma ampulheta, E essa fênix ela foi criando profundidade, foi criando personagens, e quando eu fui finalmente desenhar, não cabia no papel. Fui tentar desenhar na tela, pintar na tela, e não cabia na tela.
E assim eu fui escrever o livro. E o propósito foi de passar a minha paixão, né, falar de mitologias, religiões, né, fazer questionamentos, alguns né, dentro das narrativas e fazer as brincadeiras que eu faço dentro das leituras, né, trazendo vida aos personagens e partindo do princípio que seria um livro que eu gostaria de ler. Ok. E, Daniele Rosa, quais os benefícios da poesia? Muita gente acha que a poesia ela não serve para nada, né? A poesia não serve para nada. Para que serve poesia? E também o outro pensamento que a gente tem é que poesia é difícil de ser entendida, né? Não dá para entender a poesia, ela não serve para nada e não dá para entender, é um devaneio. Mas a verdade é que a poesia, ela ajuda a nos entender, né? Ela humaniza, assim como a arte no geral, ela humaniza o ser humano. E em questões práticas, a poesia ela tem o papel de estimular o imaginário, né? De nos deixar mais criativos. Você pensa, mas para que serve a criatividade, né? Nós sabemos que um adulto criativo é importante em qualquer atividade que ele vai exercer, seja na engenharia civil ou no direito, né? Para eu resolver uma causa, um problema com um cliente meu, eu preciso ser criativa na solução. Então, são inúmeros o poder da poesia. Na medicina, eles já estudam o poder que a poesia tem na memória e nas doenças causadas, por exemplo, como Alzheimer, né? O trabalho que a poesia tem no cérebro, porque quando você lê, você estimula uma parte do seu cérebro. Quando você está lendo, você está estimulando uma parte do seu cérebro. Quando você canta, você estimula outra parte do seu cérebro. Agora, quando você lê uma poesia em voz alta, você estimula as duas partes do seu cérebro, porque o seu cérebro fica confuso. Eu estou lendo ou estou cantando? Eu estou lendo ou estou cantando? E ele acaba sendo estimulado das duas formas, assim como você está tocando e lendo uma partitura. Então, a poesia, em termos práticos, né, como esse. E um papel que eu acho assim muito interessante para mim, como que a poesia tem, é fazer com que a gente enxergue o mundo de uma forma diferente. Ela tira a gente do padrão, ela tira do óbvio, do corriqueiro, tira a gente da rotina. E quando eu leio um poema, ele faz com que eu trabalhe signos de linguagem, né, na minha mente, que permite que eu enxergue as coisas de uma outra forma. Eu saia da minha normalidade, né? E eu consigo enxergar aquilo que está além do posto, além do visível. A poesia tem esse poder, né, de fazer com que a gente enxergue o invisível, enxergue para além da nossa realidade. E isso não é... E eu acho muito interessante que uma vez, quando eu comecei a estudar, eu pensava que a poesia, ela ajudava a gente a imaginar, a sair da realidade, a viver então algo que não existe, né? Ou trabalhar essa outra parte do invisível. E aí a minha professora orientadora, Maria de Fátima, virou para mim e falou assim, não, a poesia, ela é a verdade. A poesia, ela é a realidade. Então, muitas vezes a gente pensa que o poeta é um louco, Tem uma música que diz que todo poeta é louco, tem amor demais, tem de tudo um pouco. Então a gente acha que o poeta, na verdade, está fazendo devaneios, alienando, né? A realidade, na verdade, ele, pelo contrário, ele está desnudando a realidade. Né? Exatamente, e é um devaneio intencional. Nossa, fiz poesia aqui agora, né? Eu já estou me inspirando aqui nessas palavras. Everaldo Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem lógica na poesia? Tem lógica. Tem sim. A poesia, apesar de ter, né, esse aspecto, né, expressivo, dos sentimentos, né, ela tem uma lógica, porque né, nem todo poema tem poesia. Né? O poema você pode escrever na estrutura de um poema, mas dificilmente ele se torna uma poesia. Né? A poesia, ela toca o leitor, a poesia, ela diz, a poesia, ela é. Né? Então, é algo muito profundo. Inclusive, o poeta Daniele pode nos confirmar que é muito difícil
você encontrar poesia dentro do poema. Eu, por exemplo, eu não sei escrever poesia, eu sou, né, sou da prosa, né, eu prefiro escrever romances, né. Mas os personagens de um romance acabam falando uma linguagem poética também, né? Ou só tem personagem lógico nos seus escritos? Tem a linguagem poética, sim, né? Mas a linguagem poética, ela, dentro dessas narrativas, é diferente da estrutura dentro do poema. Porque geralmente ele diz muito com pouco, né? E dentro da narrativa do romance, por exemplo, a construção do personagem, né? As nuances características dele para poder dizer que ele é um personagem poético. Eu vi aqui esse trecho, essa poesia que eu li no início do programa é daqui desse livro da Daniele Rosa, né? Enigma. E eu achei interessante essa poesia porque ela me remete à filosofia, certo? Que é minha praia, né? Então, aí, veja bem, fala assim, no início a mentira, depois a verdade, depois a poesia. O que acontece na história do conhecimento humano? Primeiro a gente tem um conhecimento mítico, que não é mentira no sentido do cara contar uma inverdade, né? Mas é mentira no sentido de... era um mundo fantástico, um mundo mítico, né? Um mundo fantástico que não correspondia aos fatos. As pessoas acreditavam que o Deus era uma montanha, acreditavam que o Deus era uma serpente, né? Então era o mundo da mentira, um mundo mítico, né? Depois veio a filosofia, que trabalhou a verdade. Aristóteles falava da adequação do intelecto à realidade. Adequação é a verdade, né? Chegou o ponto de Pilatos perguntar a Jesus o que é a verdade, né? Então a verdade era um problema nessa época aí do mundo civilizado, mundo ocidental. E depois a gente vê que chega o momento da sabedoria. E parece que a poesia é justamente o momento da sabedoria. O sábio não é aquele que sabe demais, assim, no sentido de ter muita informação, muito conhecimento. Não é enciclopédia, mas ele é um cara sábio, que consegue perceber e compreender o sentido da vida. Então esse cara poetiza, ele faz poesia, o sábio. Então o local da poesia, a idade da poesia, a gente vê os grandes sábios, eles não falam uma linguagem lógica, uma linguagem de adequação, né, do intelecto à realidade. Eles falam uma linguagem de significado, uma linguagem de sentido, que me parece que é o campo da poesia. É por aí quando você inspirou-se nessa poesia aqui? Professor, duas coisas que eu acho muito interessantes. Primeiro eu como escritora, nesse momento como poeta, quando eu escrevi esse poema, foi o que eu realmente senti naquele momento, sabe? Que primeiro eram as mentiras, depois as verdades, e quando eu enxerguei bem, eu estava fazendo poesia. E depois, esse depois bem recente, como mestrando em crítica literária, eu analisando esse poema, né, eu percebo que o que eu quis dizer é que a poesia, ela é a essência do homem. A essência do homem passa pela poesia. Então, primeiro as mentiras, depois a verdade e, por fim, a essência do homem. E aí, no segundo momento, desculpa, professor, eu te interromper. No segundo momento, sobre sabedoria. Eu brinco, inclusive, num poema meu, que sabedoria, né, ela vem de saborear, né? A palavra sabedoria, ela é até gostosa de você dizer, né? Sabedoria. A gente tem que até saborear como fala essa palavra. E o poeta, ele nos ensina a saborear a vida. Então, quando eu leio o poema, quando eu tenho poesia na minha vida, é quando eu estou saboreando a minha vida. Perfeito. Então eu interpretei corretamente. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho com muito mais poesia, com muito mais questionamento e crítica, sei lá, e análise sobre a importância da poesia na nossa vida. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos falando aqui de poesia e cultura
com a professora, advogada e poeta, escritora também, Daniele Rosa, e também com o engenheiro civil, crítico literário, escritor também, Everaldo Júnior. Estamos falando, apesar de todas essas qualificações que eles têm, nós estamos falando especificamente de poesia e de cultura, né? A poesia é uma das manifestações culturais. Como é que diferencia a poesia de outras manifestações? A poesia, ela é uma arte, né? Assim como a literatura, o cinema, as artes plásticas, a música. É difícil a gente diferenciar e separar a poesia das demais porque elas se misturam, né? A poesia no cinema, a poesia na música, a poesia nas artes plásticas. E o movimento hoje, inclusive, é muito dessa interseção de diferentes artes. Mas respondendo de uma forma pragmática a sua pergunta, a poesia ela é um texto escrito com rima e métrica, né? Esse é o nosso conceito clássico. Mas nós sabemos que há poesia sem rima, sem métrica, e o importante é esse texto poético, né? Ter essa poesia, né, Everaldo, que é isso que você tinha falado agora há pouco, que há poemas que não têm poesia, né? Que são sentimentos mais profundos, que são a verdadeira arte. A poesia pode não ter significado, mas tem sentido. Sim. Nossa, fui profundo agora. Foi muito filósofo. Porque geralmente a lógica trabalha com significado, né? E a poesia trabalha mais com sentido, né? Uma pessoa, quer dizer, muitas vezes a poesia diz alguma coisa que não é possível dizer logicamente. Sim. Né? Assim como o cinema mostra muita coisa, né? E que não é possível mostrar com a narrativa. Muitas vezes o cineasta ele adultera, digamos, um livro todinho para poder fazer o filme, né? Para poder tentar expressar a essência de um livro. Mas justamente essa é uma das maiores virtudes da poesia, é não ter o compromisso com a lógica, né? Ela é extremamente original, ela é capaz de criar um código que foge à lógica, e Humberto Eco ele fala que isso permite que o homem visualize o mundo até de cabeça para baixo. Porque o poeta ele faz você sair do seu eixo conforme ele brinca com a não lógica. Então, a poesia, a essência da poesia, ela sempre vai ter um sentido para o ser, mas realmente nem sempre um significado lógico. Perfeito. Vocês estão trabalhando juntos um projeto aí para incentivar a cultura? Que projeto é esse? Vamos ver o Everaldo aí primeiro. Exato, estamos trabalhando junto um projeto literário para propagar a cultura, de certa forma, né? Propiciar, né? Essa oportunidade. E eu, como romancista, Daniela, como uma poeta, estamos engajados, né, junto com o PPG Letras, a PUC Goiás, né? Traremos alguns professores e queremos, né? Porque assim, a ideia do programa de mestrado em Letras e Crítica Literária é levar mais cultura e literatura para a comunidade. Mostrar os trabalhos acadêmicos que estamos desenvolvendo, né, não só através de publicações, em revistas, em livros, mas chegar por outras mídias. Afinal de contas, nós trabalhamos como críticos literários. E você sabe qual que é o papel do crítico literário? É profundo também. É iluminar, né? Iluminar o ser. Iluminar, mostrar a arte, levar a arte, a literatura para as outras pessoas. E nós sabemos hoje, né, que os jovens, né, todos nós, não só jovens, estamos no celular, estamos na televisão, estamos no computador. Hoje ela é possível ser visualizada não só num livro de papel, né? Um poema não é só num livro de papel, a arte não está só dentro do museu, a arte está nas paredes, nas ruas, dos edifícios, os poetas estão no Instagram, né? As músicas estão nas lives do YouTube. A gente vê realmente o Instagram,
Facebook, mas principalmente o Instagram, a gente vê muita gente postando poesia, tá virando moda postar poesia, o que mostra que o público, de modo geral, gosta de poesia, né? Às vezes a gente fala assim, poesia não tem tanta repercussão assim, porque talvez não haja um maior incentivo para isso, mas as pessoas estão espontaneamente produzindo poesia, né? Sim. Inclusive, nessa proposta desse projeto aí, era justamente trazer um ambiente lúdico, né? Aproximar o leitor do autor, e isso traz uma proximidade de novos leitores, né? Incentivar, inclusive, novos escritores. Eu e o Daniel estamos com bastante... A gente tem muitas ideias, né? Paralelo a esse projeto que visa mostrar, né, a atividade na academia num espaço televisivo, num espaço de mídias sociais com uma certa frequência, né, para mostrar toda essa atividade de crítica literária e artística que acontece dentro da academia. A gente também quer ter um contato mais próximo com a comunidade. Isso a gente está falando aí algo mais físico mesmo, sim, né? Que aproxime o leitor do escritor e que consiga também, né, estimular a escrita na comunidade. Escrever faz parte de todos nós. Todos nós somos escritores, sim, no fundo. Como né? falar de arte, romance e agradar um público novo nesse segmento? Então, eu e o Daniel já temos esse projeto, inclusive eu já fiz a apresentação, e o Daniel também, né, de apresentar os livros para os estudantes, e nós percebemos que quando tem esse engajamento, quando há essa proximidade, né, que nem eu disse anteriormente, entre o autor e o leitor, você vai gerando novo público, você vai despertando o interesse. Foi muito, muito delicioso, eu sempre lembro com muito carinho as frases quando tive com meus leitores, que eles falaram assim, nossa, eu não gostava de ler, mas depois de ler o seu livro, eu comecei a me interessar, né, pela leitura. E isso é fantástico para nós leitores, né? E é justamente essa proposta que a Daniela querendo trazer. É uma espécie de sociedade dos poetas mortos? Não. O filme fez muito sucesso e principalmente nas universidades, esse filme foi exibido reiteradamente por muitos professores, para muitas turmas. Sociedade dos Poetas Mortos. Mas não sei se vocês assistiram esse filme, sim, mas é muito interessante. Esse filme ilustra muito a paixão que as pessoas passaram a adquirir pela poesia. Né? E o importante daquele filme, com tudo isso que a gente vem falando aqui hoje e trabalhando, tanto o Everaldo dentro das redes sociais, dentro das escolas que ele visita muito, como eu, é vivenciar essa paixão pela poesia, com a arte e com a literatura. É como o filme, ele fez tanto sucesso e mostra lá jovens vivenciando essa paixão, né? Então, a gente aproxima esses jovens aproximando a literatura e a arte da vida deles, do cotidiano deles. Quando eu comecei na pandemia a falar sobre a jornada poética, a ideia era trazer poesia para a rotina das pessoas, para o cotidiano das pessoas. Várias amigas, né, conhecidas viravam e falavam assim, nossa, eu não gostava de poesia, parecia algo tão distante, tão difícil, mas você falando, e eu comecei a entender que a poesia está no meu dia a dia. A poesia acontece o tempo todo e não é só a poesia. A arte acontece o tempo todo. Basta a gente estar aberto e receptivo para isso. E o crítico literário, o papel dele, o nosso papel como mestrando, mestre, né, é levar essa sensibilidade, essa nossa paixão para o maior número de pessoas possíveis. Né? Com certeza. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e nós vamos falar de diferentes tipos de poesias e também em que situações a gente pode estar tendo uma atitude poética. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, 9h30 da noite, toda terça-feira estamos aqui lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós estamos falando de poesia e cultura com Daniele Rosa e com Everaldo Júnior, eles que são da área de literatura.
Ele já fez mestrado, né, em letras, você faz mestrado em letras na Sim. PUC Goiás. Exatamente. Né, com a orientadora, a professora... Maria de Fátima. Maria de Fátima. Maria de Fátima. Ok, que tem a honra de nos visitar aqui. Né? Obrigado pela presença, né, professora? E o Everaldo Júnior que veio com a noiva. A noiva que está aqui acompanhando também. Orientadora, tem alguma coisa a ver com poesia também? A minha orientadora é muito poética. É porque ela é poeta, ela adora declamar poesia, inclusive ela é muito famosa por declamar poesias. Ah, que legal. E trabalha muito com isso, né? Com performance. Ela tem um livro recente, é um dos maiores livros, a enciclopédia da poesia brasileira, né? Quem quiser entender um pouco sobre poesia, lá vai ter referência de todos dos principais poetas brasileiros. Esse momento noivado é também poético, Erivaldo? Com certeza, com certeza. É fantástico. Everaldo. É mágico. É mágico, né? É. Tem a ver, a poesia tem a ver com magia também? Também. Ah, é? Que bom. Eu brinco que a gente se descobre poeta quando está apaixonado, né? Todo mundo é poeta pelo menos para escrever um cartão, né? Para o namorado ou para a namorada. Mas aí seria uma poesia lírica. Hã? Seria uma poesia lírica ou não? Uma poesia que expressa sentimentos, paixões, é mais lírico, fala mais subjetivo. Sim, mas é uma fala mais subjetiva, é uma poesia romântica. Romântica, né? Não é uma poesia Quais os realista. tipos de poesia que nós temos? Nós temos várias poesias. A professora Maria de Fátima me ajuda aqui. Ela não pode falar que ela não está no Inclusive, programa. diferente da poesia, essa poesia lírica, né? Nós temos também a poesia da mitologia, né? Nós Sim, temos o poema épico. Pois não, Poema Everaldo, épico. Poema épico? O que é um Isso. poema épico? Aquele de... Exato. Homero. Heródoto, Homero, inclusive Dante fez isso na Divina Comédia. É uma das primeiras manifestações, antes não existia o romance, né? O gênero literário romance. Era épico, então os heróis eles eram destinados a algo. Todo o herói, toda a jornada dele, ele tinha um propósito para acabar. E com o advento do romance, os personagens eles têm um fim inacabado. Né? Essa é a diferença. Né? E, inclusive da construção da prosa, mas eu estou sendo bem sucinto, para ser sincero. Então aqueles escritos dos tempos heróicos grego é tudo poema épico? É literatura Sim, épica? sim. Inclusive a da Odisseia, né, que eu disse que foi o meu primeiro livro que eu li quando eu tinha 6 anos, né? E isso foi inspiração para fazer os meus livros, né? Que meus livros tratam sobre mitologia, o primeiro da Ampulheta, que eu falo sobre o tempo, né? Faço uma mesclagem entre a mitologia grega, a nórdica e a egípcia. No segundo, que eu trato o meu Olho de Horus, que é a continuação, né? Que eu estou fazendo os romances em séries. Serão 5 livros, já publiquei 3, né? Sendo Ampulheta, o Olho de Horus, o terceiro Cálice Flamejante. Inclusive eu faço uma brincadeira com os personagens do Rei Arthur, Cavaleiro da Távola Redonda, uso o personagem do Dante, faço uma brincadeira com personagens bíblicos também. E... Tudo isso é no estilo épico? Não. Tudo isso no estilo romance. Romance, ok. Pois é, mas é possível também fazer poesia... E poesia realista também, né? Realista. A professora Maria de Fátima, muitos livros e estudos que ela tem é sobre o poeta João Cabral de Melo Neto, né? Que é extremamente realista, que tenta não colocar subjetividade no seu poema. Carlos Drummond é assim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Okay. Né? Zero subjetividade, extremamente realista. Então há várias formas e manifestações de poesia. A que a gente mais conhece é essa, né? A que tem um romance, né, que envolve sentimentos profundos do ser, né, que seja a Deus, que seja a natureza, né, coisas que tocam a alma. Uma vez eu li uma frase que é assim: todo poema vem com um punhal. Né? Quando você lê o poema, para você saber se tem poesia, é porque tem que vir com um punhal. Então, eu já vi vários escritores que faziam também poemas de protesto, né? Que em Goiás nós tivemos aqui o Pedro Tcherra, que frequentou muito aqui, vocês não devem conhecer, mas
Ela era um militante petista, né, que escrevia poesia sobre o sem terra e denunciando a vida de injustiça que esse pessoal fazia. E uns poemas que circularam no mundo inteiro, foram poemas que ganharam repercussão mundial. Tem também lá o bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldarga, que é um também exímio poeta, né, de poesias de protesto, de denúncia. Né? Eu costumo dizer que existe a poesia com força e a poesia com luta. Nesses tempos de racismo, né, de manifestações contra o racismo, nós conhecemos, né, vários poetas negros, romancistas negras também, e que nos tocaram, né, pela sua poesia. Conseguiu trazer para o mundo branco, né, toda a sensibilidade, toda a luta que eles passavam, né, através da poesia. E a poesia tem esse poder maior do que o jornalismo, do que simplesmente denunciar e falar o que está acontecendo, que é de fazer você sentir. Atualmente, hoje, em Paris, tem um poeta acriano, do Acre, né, divulgando um filme de um francês, que é Um Poeta na Amazônia. E lá mostra a vida do poeta, né, na Amazônia, e denunciando toda a vivência do indígena, daquela população, do desmatamento, toda uma realidade, através da poesia, que está também vinculada com o cinema, porque é um curta-metragem, né, chamado Um Poeta na Amazônia, que vai ser divulgado no Brasil em 2022. Que legal, que coisa boa. Nós já citamos vários exemplos de poesias, de poetas. Tem mais algum exemplo que vocês gostariam de citar de poetas que apresentam um tipo específico de poesia? João Cabral de Melo Neto. Inclusive, essa pergunta é bem capciosa, porque é até injusto começar a citar alguns nomes, porque aqui no Brasil é tão vasto, né? Tem tantas referências, mas se for para citar alguns de grandes nomes, né? Claro que vou deixar vários fora, né? Podemos citar o Carlos Drummond, João Cabral de Melo Neto, e aqui em Goiânia mesmo, já que ressaltar aqui nossa cidade querida, poder falar do grande Gilberto Mendonça Teles, da Leda Selma, são excelentes. Gilberto Mendonça Teles, que foi advogado também, né? Foi jurista, depois dedicou a vida na literatura, exemplo aqui da Daniele Rosa. Eu estou no fluxo, né? Muitos poetas são advogados, agora engenheiro civil, advogado e poeta, e da literatura, o Everaldo que não está no fluxo. Eu estou no fluxo. Nós tivemos vários aqui, Bernardo o João Cabral de Melo Neto, se eu não erro a memória, ele é Machado de Assis, José de Alencar, todos eram... Todos. O meu poeta preferido, o meu poeta assim... Miguel Jorge também era formado em Direito. Né? O meu poeta preferido, que me despertou mesmo para a poesia, é o Manuel de Barros, que é advogado também, né? Era advogado, né? Porque faleceu. Como é que é esse negócio de poesia no cotidiano? Quer dizer que eu estou cozinhando e posso estar fazendo uma poesia no ato de cozinhar? Exatamente. Inclusive, cozinhar é fazer poesia para ser degustada. Né? Que legal! A poesia... Olha, professor, a poesia, ela acontece a todo momento. Como o Everaldo começou a dizer, existe a poesia fora do poema, inclusive há poemas que nem poesia tem, só tem rima, né? Então, a poesia é um estado de espírito, né? A poesia, ela está no belo. Então, ela pode estar no jardim, ela pode estar na cozinha, ela pode estar num objeto de recordação. Eu vi ontem que está em exposição uma amostra que chama Vestir-se de Poesia. Uma artista... Onde está essa exposição? Está em Curitiba. Mogi, o local que ela está. O que acontece? É uma artista plástica, ela perdeu os pais no Covid, os dois. Perdeu um pai, perdeu a mãe, depois o pai, ou vice-versa. E quando ela foi tirar as roupas, guardar, né, fazer todo o processo de luto, né, ela ficou muito triste, como todo mundo, deve ser uma cena muito, muito pesarosa. E aí ela disse que pegou um casaco florido da mãe. E disse que quando ela pegou o casaco florido, ela viu ali poesia. Perfeito. E começou a escrever poemas com base nos objetos, no sapato da mãe, na carteira do pai, enfim. O que ela fez? Ela fez uma amostra
com um guarda-roupa, um fundo azul, com os poemas relacionados a todos os objetos que estavam ali. Qual que é a ideia disso? Vestir-se de poesia. Ela quer que as pessoas, o leitor, né, o telespectador daquela arte, enxergue aquela instalação artística, né, e viva com ela o luto, passe por ela o luto. Mas, ao mesmo tempo, através da poesia, ela consiga superar esse luto. Então, é a arte mostrando a sensibilidade, somos frágeis, temos espaço para fragilidade, temos que passar por isso, mas também temos que olhar para o outro lado, para o lado bom e para a poesia nisso tudo, até mesmo no luto. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Nós vamos ver com eles aqui alguns livros que eles possam indicar, né, para você começar a fazer aí uma boa experiência literária. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Aqui, né, na PUC TV e também lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Hoje falando de poesia e cultura com Daniele Rosa e Everaldo Júnior. Questão seguinte, poesia e tecnologia combina? A gente já falou de poesia no Instagram, que o pessoal está usando muito, né? Principalmente no Instagram, mas em outras redes sociais também tem poesia. Mas eu quero, assim, por exemplo, um robô é capaz de fazer poesia? É interessante como a poesia serve para tudo, você percebe? Até para trazer questionamentos sobre inteligência artificial. Sexta-feira saiu, né, foi lançado um robô na Inglaterra, em Oxford, que foi capaz de escrever poesia e fazer arte pela primeira vez. É um robô que se mostrou com traços de humanidade. E para que isso serve, né? Qual que é a intenção de um robô fazendo poesia, né? A gente sempre tem medo de robô, muita gente tem medo de robô. Não, vai acabar com os poetas. Os poetas que vão ajudar os robôs, não o inverso. Os robôs vão continuar dependendo, então tá ótimo. Não, o que acontece? Muita gente tem medo de robô, meu esposo tem medo de robô. De inteligência artificial, é tanto filme, tudo quanto é filme, o robô é mau, né? Exterminador de Futuro. Os robôs sempre acabam com a humanidade. Então, quando traz poesia para um robô e percebe que um robô foi capaz, através de algoritmos, criar um poema, mostra que há possibilidade de trazer padrões éticos para a inteligência artificial. Perfeito. E sabe qual foi o primeiro poema que ele fez? Baseado em quê? Na obra de Dante. Na obra de Dante? Na obra de Dante, o primeiro poema que ele fez. Que legal. E como é que você integra, ou não é possível integrar engenharia com poesia? Não, você não trabalha poesia, ele trabalha literatura. No caso, é mais fácil, né? Fazer uma prosa, fazer uma narrativa, levando em consideração o aspecto da engenharia. Não. A prosa e a poesia são campos diferentes, mas não tem algo mais fácil, né? Ela requer muita leitura, né? É importante ter esse hábito da leitura. Por exemplo, a minha noiva, ela vive brincando e conta para todo mundo. Para escrever meus romances, além de, claro, ler sobre muitos livros que falam sobre mitologia, eu li livros religiosos, inclusive a Bíblia, a Torá, o Corão, né, já li também os Vedas. Então, requer uma bagagem muito grande para você poder ousar a criar uma narrativa, né? Eu faço a brincadeira também dos meus livros, da Ampulheta, primeiro livro lá, eu começo a introduzir o universo, faço uma criação de como tudo surgiu, né? Falo que é a partir das areias, né? Faço a brincadeira também de signos, uso a coloração das areias para explicar os elementos da natureza, né? E isso explicando como surgiu, como foi insetado a história, né? E depois vai ter as narrativas, mutação, guerra e contrastes. Engraçado também, eu gosto de falar esse aspecto, que romance não necessariamente precisa ser romântico,
Algumas pessoas confundem romance com romântico. Acha que por um livro ser um romance, ele tem que ser algo paixão, tem que ter algo caloroso, tem que ter, né, alguma relação de casal ou afins. Mas não, o romance ele é um gênero literário que ele está inacabado, né? Ele tem uma continuidade narrativa, mas ele não tem um ponto final. Ele deixa um gostinho para o leitor, né? E veja bem, professor, você, né, quer dizer que o engenheiro não pode ser poeta ou não pode ser artista. Desculpa, não estou falando você, mas a gente tem esse paradigma, a sociedade, que o engenheiro ele é pragmático, né, da razão, e a literatura, a arte está para emoção, para os sentidos. Mas a verdade é que o arquiteto e o engenheiro são extremamente criativos e também produzem obra de artes. Oscar Niemeyer é um artista? Perfeito. Perfeito. Geralmente a arquitetura aproxima mais da arte, né? Engenharia que os próprios engenheiros se classificam como não artistas, assim e tal. Mas eu queria ver outra coisa com você agora, Daniele Rosa. É possível servir uma mesa sem poesia e servir uma mesa com poesia? Claro, com certeza. Como é que é? Uma mesa sem poesia? O belo. Uma mesa com belo e uma mesa sem belo. Pode ficar mais fácil a pergunta? Para a pessoa, para o telespectador, ele entender. Você vê uma mesa posta com beleza e também vê uma mesa posta sem beleza. Tem a delicadeza também, que faz parte da poesia, né? Sim, a delicadeza, com certeza. E tudo remete, por exemplo, nesse clima natalino que estamos vivendo, né? As pessoas, elas pensam na hora do Natal de colocar uma mesa com mais poesia, com elementos que despertem ali a sensibilidade que o momento religioso, comemorativo pede. Então é uma mesa posta com poesia. Quando eu tenho ali um cuidado de colocar umas flores ou mudar o forro da mesa, ou utilizar elementos que saem do meu cotidiano e despertem os meus sentidos, não só o paladar, eu também estou colocando a mesa com poesia. Perfeito. Eu vi aqui no seu Instagram uma coisa, eu queria saber se isso aqui é poesia. Posso ver? É no seu story de hoje. Eu achei muito lindo aqui. Você escreveu assim, o seu filho falou assim: mamãe, onde o papai do céu fica? Aí você respondeu: no céu, Matias. Mas por que eu não posso ver ele? Aí você respondeu: ele fica também no seu coração. Se você fechar os olhos, pode ver e sentir ele. Claro que você queria que ele fosse dormir. Aí a Maria Rita, a irmãzinha, levanta, né, e fala: mamãe, é por isso que eu sinto meu coração rosa? E você termina: boa noite para quem já sabe que Jesus é amor. Um coração rosa para todos vocês. Isso é poesia também? As crianças são poetas, né? Todas as crianças são poetas. E despertam na gente, quando a gente tem a paciência, né, de admirá-las, toda a poesia, né? Elas são carregadas de poesia. E então isso é poesia, né? E no caso aqui tem uma intencionalidade. Tem você uma falou, intencionalidade. Fecha os olhos e vai ouvir Jesus que seu coração, que ele dorme. Não, é porque na verdade a história é mais longa. É que eu falei pra ele que estava no céu. Ele: por que eu não consigo ver? Aí eu falei: porque o céu tá muito longe. Fecha o olho, vai dormir. Mamãe, mas não tá tão longe. Quando eu vou de avião, eu falei: tá mais longe ainda. Aí eu vi que não ia ter fim isso. E eu não estava sendo certa também. Eu não estava sendo cristã, porque estava dentro dele. Eu falei: fecha o olho que vê no seu coração. E aí, o que eu não terminei, é que a Maria Rita, ela foi muito bonitinha. Porque ela levantou, né? Ela estava deitada, ela: mamãe, é por isso que meu coração é rosa? Eu falei: que lindo, Maria. É sim. Ela: dá um beijo no meu coração. Tá, e livros? Que livros vocês sugerem para as pessoas começarem a experiência literária? Literária ou poética? Eu vou deixar o Everaldo começar, porque os livros dele, né? os livros dele são ótimos, porque esse universo mitológico, ele traz um fascínio para o leitor, principalmente
para o infanto-juvenil. Você Né? citou Humberto Eco. Eu indicaria um livro do Humberto Eco, A Qual? Insustentável Leveza do Ser, não é? É, lindo esse dependendo livro? da idade, eu indico E também. dependendo da idade, eu indico O Pequeno Príncipe, do muito Saint-Exupéry, bom Pequeno também. Príncipe. Né? É. Muito bom. É, indicação de Miss, né? Miss sempre indica. Isso eu não... Bom, eu sou um Mister Brasil. Não. Sim, Everaldo, o que você indica? Eu sou suspeito, né? Além dos meus livros, né? Fazendo aqui o jabá dos meus livros, Ampulheta, O Olho de Horus e O Cálice Flamejante, né? Que trazem essas abordagens dentro das narrativas mitológicas. Eu vou pelo que eu conheci, né? A Odisseia, a Eneida. A Eneida é muito interessante, né? E a Ilíada também. Esse trio que eu estou dizendo é muito interessante, que eles explicam a origem do Império Romano, explicam o pensamento grego. Então, como é muito bem difundido, né? É relevante. É claro que há outras nuances, também temos aqui da América, na mitologia ameríndia, os incas, mais astecas, né? O próprio Tupi-Guarani. Mas, enfim, eu estou defendendo a minha bandeira, que é... Eu queria fazer uma correção. Cometi uma falha terrível aqui, produção. Humberto Eco não é o autor do Insustentável Leveza do Ser. Insustentável Leveza do Ser é de Milan Kundera, tá bom? Desculpa. Sim, Daniele, você indica o quê? Bom, indicar... Eu vou começar por poesia, né? Eu vou indicar poetas que você tem interesse de ler, que pode começar lendo através da internet mesmo, não precisa comprar um livro. E se por um acaso gostar, compre o livro do autor. Como eu disse, o meu principal poeta, o que eu sou apaixonada, fã, é o Manuel de Barros. Mas também me identifico muito, e acho que muita gente pode se identificar com a Adélia Prato, né? E são tantos, eu vou deixar dois para ficar sucinto. Muito sucinto. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, eu adoro Cecília Meirelles. E a Cora Coralina? Cora Coralina também. E se a gente está falando aqui, Ieda Schmaltz, que é tão boa, né? Eu adoro ela. É Marta Medeiros, recente, contemporânea nossa. E, nossa, são tantos. E a sua orientadora não tem livro de poesia, não? Não, Maria de né? Fátima. Mas ela tem de poesia? Ela tem de infanto juvenil. De Não tem de poesia. Não sei. Mas tá bom, já tá aí uma boa dica. E Clarice Lispector. Quem Clarice fala que Lispector. não gosta de literatura, acho que não leu Clarice Lispector, né? Ok. A Hora da Estrela, pelo menos. É muito bom. Perfeito. Bom, tem aí na internet, você busca lá, vai encontrar um monte de outras obras que pode ser muito interessante aí para o seu aprendizado, para a sua experiência poética. Sim, Daniele. Não, é porque tem uma terminando. recente que a gente falou, da Conceição Evaristo também, ok. né? Muito falada, que a gente falou da poesia com luta, com história, identidade. Tá bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito boa noite, Everaldo, Júnior. Boa noite, professora. Obrigada boa noite, pelo Daniele convite. Rosa. Obrigado, hein? Foi muito boa a participação e colaboração de vocês no nosso programa. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, um grande abraço e até a próxima.